dado sem falha, sem pecado. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. O alvejante está entre ele e Deus. Como pode ele alguma vez chegar ali? Quando aquilo o desfaz e o envia diretamente de volta àquele que perverteu. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Atos capítulo 17, versículo 28. Vamos ler Atos 17 a partir do 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Grande Criador, te adoramos porque Tu és bom e mais uma vez dependemos de Ti para que a palavra possa encontrar guarida em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa-nos para falar e o Seu povo para ouvir. Dá-nos capacidade para receber Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Somos sua geração. Em cada geração, nunca Deus foi reconhecido. A maneira de Deus atuar é tão simples que Ele não vem dizendo, eu sou Deus, eu sou grande. Os seus que o veem é que deve dizer, este é Ele, é Deus, o forte, o grande. Mas em todas as épocas, ninguém reconheceu
Deus naquela geração. E não foi por falta de pregar. A geração de Noé foi a que mais ouviu. 120 anos. Uma pregação. Eu mesmo tenho hora que fico pensando, tem que repetir tantas coisas porque tem tanta gente que ainda não sabe daquilo, mas parece que se torna enjoativo. Mas a nossa geração é mais curta, nós vamos escutar menos. Nós não vamos ouvir como a geração de Noé ouviu 120 anos. E você pensa que Noé veio um dia e diz: "Oh, meus irmãos, hoje eu tenho uma mensagem nova." Que tipo de mensagem ele tinha? Vai chover. Vamos ver se amanhã esse velho vem e fala outra coisa. Passava 10 anos, o velho estava lá: "Meus amados, vai chover." Não é fácil aguentar isso não, irmãos. 120 anos. Porque a mensagem dele não é para revelar mistério. A mensagem dele era só para avisar o povo: vai chover. Uma coisa que não tinha acontecido. Eles nunca tinham visto chuva. Era um vapor que subia da terra e regava a plantação. Agora Noé chega com aquela mensagem louca: vai chover. E aquilo vai enchendo. 20 anos, 30 anos. Você já escutou o Noé? Já. O que você escutou pregar? Vai chover. Eu fui lá, até parei de ir. Porque toda vez que eu ia ouvir pregar, vai chover. Enquanto não chovesse, ele não parava de falar: vai chover. A pregação para aquela geração. Então eu estava pensando, privilégio de gerações. A geração de Noé teve um privilégio de ouvir uma mensagem repetitiva: vai chover. E isso é uma geração, na linguagem do profeta, no nosso tempo é 40 anos. Então se você voltar 40 anos atrás, desde 1960, que esta geração vem ouvindo a mensagem no Brasil, agora não é vai chover. Mas foi 40 anos escutando: Deus mandou um profeta. O batismo em nome de Jesus Cristo. Vocês precisam sair da Trindade e crer na unidade. Deus é um. 40 anos. Eu já pulei para o nosso tempo, né? Estava lá em Noé agora. Mas é uma geração, 40 anos escutando um tipo de mensagem. Aquilo é um julgamento. 40 também é o número do juízo. É um julgamento. Se dentro de 40 anos você não conseguiu crer, agora vem o juízo. Naqueles 120 anos que Noé pregou: vai chover, eles não conseguiram crer, aí veio o juízo. Você sabe que Deus salva animais e mata gente. Deus é assim mesmo. Ele faz o que Ele quer. Só que Ele nunca precisou falar para um cavalo: vai chover. Ele nunca precisou chamar a girafa, o leão,
tigre. Só vai chover. Entra ali naquela arca. A pregação para os animais foi uma geração curta. Dentro de pouco tempo. Ninguém quis entrar dentro de 120 anos. Então agora Deus fala para o Noé colocar animais para dentro. Não tem gente, ele coloca animais. Mas que Deus perde, não perde. Sempre ele está salvando. E se era só 8, graças a Deus pelos 8. Tem hora que você acha pouco, é só você na sua família, mas se ainda tem você, graças a Deus por você. Tem família que não sai ninguém. Tem família que não é salvo um, nem passando pela tribulação, que depois pode entrar como virgem nécia lá no final. Mas tem uns que nem pela tribulação. Eles não vão entrar. Agora, graças a Deus, porque nós estamos dentro. Somos sua geração. A geração é um grau de filiação. Esse é um lado. Outra geração é um tempo. Certo? É o tempo que vivemos aqui, de um espaço que Deus prega para nós. Prega através de profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Ele está pregando. Prega através da sua vida. A sua vida é uma pregação. Caladinha. A mulher calada, sem palavra, ela ganha o marido. Conversando, ela enlouquece o marido. Mas vamos pela Bíblia. Sem palavras, ela ganha o marido. Quietinha. E o que muito ela sabe fazer é falar. E Deus já deu um ministério para ela. Sem palavra. Não conversa. E você consegue ganhar seu marido. É interessante isso, não é? Você não ganha confiança de Cristo pulando, gritando, orando, quietinho no seu posto de dever, ouvindo sua voz. Você ganha Cristo. Agora, você ganha Cristo é a força de expressão. Você ganha Cristo. Quando você ganha o marido, porque ele é perdido. Mas você ganha Cristo. Você ganha a confiança dele. A igreja ganha a confiança de Deus sem palavras. Ela não tem que falar muito. Você não pode falar mais do que Deus ordenou falar. Não podemos pregar além daquilo que Deus ordenou naquela geração. Quando eu prego sobre Noé, eu estou contando uma história remota. Quando eu prego sobre o Calvário, também estou contando uma história remota. Quando eu falo sobre William Branham, estou contando uma história de 40 anos atrás. Quando eu falo da noiva, estou falando do presente. Do momento da geração a qual vivemos, que nós somos sua geração. Nós temos um grau de filiação. Só não somos neto, porque Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Por isso que Deus tendo filho, você é filho de Deus por adoção. Porque o filho é Jesus. E eu sou filho por causa de Jesus. Ele veio e me adotou. Hoje pertenço a esta filiação. A geração de Deus, a família de Deus,
a parentela de Deus, falando a linguagem de Deus, usando a genealogia de Deus. Somos descendência de Deus, somos raça de Deus, somos gente de Deus. Na expressão de São Pedro, somos nação santa. Graças a Deus. Pensando nisso, eu estava lendo a mensagem: vem, segue-me. Os crentes da Bíblia têm esta mensagem. Se alguém deseja possuir, é os crentes da Bíblia. Ela é de 1º de junho de 1963. Mas tem hora que você lê a mensagem, parece que o irmão Brana fazia caso, fazia conta de pouca coisa. Mas eu vi outro lado. Escuta aqui, ó. Parece que começa um pouquinho faltando coisa. Bem, não, isso foi antes que Beck nascesse. E então eu pensei, bem, você sabe, eu só como uma tigela de aveia, que custa 10 centavos. Bem, eles me deram meu ticket, e eu assinei, você sabe, e paguei por ele. Entreguei-o de volta, e eu o devolvi, porque minha conta ficou cara. E um dia, quando eles fizeram um congresso de patrulheiros, eles disseram: puxa vida, quem foi o doido que pagou só isso? Está vendo? O chefe, você sabe, 10 centavos por um café da manhã. Então pareceu muito barato para aqueles companheiros, você sabe. Alguns deles pagaram $1. Você sabe, $2 por um jantar. E eu paguei exatamente o que valia. Dá a entender que o irmão Brana era esse doido que eles falavam. Vocês querem ver? Bem, eu disse, bem, não há necessidade de pagar. O que seria se eu comesse só 10 centavos? Aí eu tenho que pagar $1. Aí o senhor, que era o assistente de supervisor, disse: Billy, pague $1 pelo menos. Isso é o que o resto deles está fazendo. Você tem que fazer como eles. Vocês notam uma pessoa dando conselho ao irmão Brana para não pôr 10 centavos lá dentro. Que o irmão Brana diz: uma tigela de aveia que eu como custa 10 centavos de dólar. Então como que eu vou pôr 50 sendo que eu como só 10? Ele achava uma injustiça por 50, pagar 50 para comer 10 centavos de dólar. E esse senhor veio e disse: irmão Brana, paga pelo menos $1. É o que todo mundo está fazendo. E eu disse: bem, eu nunca como mais do que uma tigela de aveia. E é esse o preço que eu pago. Ele disse: não, nunca faça isto. Bem, então eu pensei: o que eu vou fazer com isto? Eu vou ter que pagar 50 centavos. Tem hora que você olhando para um lado, você pensa assim: irmão Brana era pão duro. Você olha, ele falar também que não comia um lanche dentro de um trem, porque era mais caro. Ele esperava na estação, tinha um lugar que ele comprava mais barato. Irmão Brana sabia cuidar do dinheiro do Senhor, né? Irmão Brana não é aqueles que comprava, como é que fala isso aí? Não é o selo que eu quero falar. Me ajuda aí. Tem gente que compra a etiqueta. Irmão Brana não é assim, não. Tem gente que gosta de usar aquilo só para dizer que é caro, é etiqueta, e aquilo lá. Irmão Brana falou: eu gosto de pagar o preço mesmo que vale.
até 10 centavos para uma tigela de aveia. Você já comeu aveia? É bom para a saúde. Mas sabe o que os meninos querem? Guaraná, Coca-Cola. Mas Brana gostava de uma tigela de aveia. 10 centavos. Então, eu pensei nisso aqui. Ó. O irmão Brana disse assim, o que eu vou fazer então? Então eu pagaria 50 centavos pelo café da manhã. Então eu pego o equivalente aos 40 centavos, que eu como só 10. Vocês querem que eu pague 50? Eu vou pagar. Eu pago 50. Mas eu como só 10. Aí eu vou pegar o equivalente a 40 centavos e se eu quiser gastar qualquer coisa, e dou para algum menino na rua. Alguns meninos, você sabe que eu visse que precisaria de um sanduíche também. Eu não vou encher a barriga de vocês aqui, diretores, que vale 10 centavos, vocês cobram 50. Mas o que me veio em mente foi eles nunca valorizaram Deus. Até com o irmão Brana, eles queriam cobrar. Hoje nós fazemos qualquer evento nosso aqui, nós fazemos. O que nós podemos dar de graça, nós damos tudo de graça. Você já pensou bem em cobrar de um profeta? Que geração a que o irmão Brana viveu? A geração que cobrou dele um cafezinho. Não sabia quem era ele. Você acha que se ele soubesse que Brana era Deus encarnado, eu não dava só um café para ele, não. Eu dava de tudo. Sabia que ele é Deus encarnado? Mas não, dá um café e Deus fez o valor daquilo. É 10 centavos só a tigela de aveia que eu como. Vocês querem me cobrar 50. Eu vou pegar esses 40 e vou dar para as crianças da rua. Vou pegar daqui de dentro. Vou pegar o café daqui, que vale mais 40, e vou procurar um menino ali na rua e dar para ele um lanche também, um sanduíche para ele também. Mas você vê, a geração não conhece Deus no seu dia. Por isso a pregação é de 30, 40 anos. Eles não conhecem a Deus. Eles não conheceram no tempo de Noé, e Noé pregou 120 anos, não conseguiu ganhar ninguém, só a sua família, que já está bom, né? Uma pregação dessa e conseguir levar a família para dentro, porque a coisa mais difícil é levar a família do pregador. O pregador luta para levar a família dos outros e a dele fica de fora. Eu sei que você vai ter exemplos de gente aí fora, mesmo na denominação, que todo mundo está na igreja. Mas a igreja é um mundo. Se faz de tudo. Pintam e bordam. Não tem que parar de fazer nada errado. Aí fica todo mundo na igreja. Canta no coral, canta no conjunto, toca na banda. Porque não exige nada deles. Mas aonde exige, você vê o trabalho que dá aos nossos filhos. Onde você sabe que o menino nasceu num lar melhor, evangélico, num lar que ensina a verdade, que o pai e a mãe andam direito. Mas você vai ensinar a menina que anda torta, o menino também. Você ensina as coisas boas, eles têm mais facilidade de aprender no mundo do que aprender com você em casa. E chega um ponto que eles acham os pais enjoativos também. Eles não dão valor ao pai que eles têm, à mãe que eles têm, à forma de ensinamento que eles têm, quem eles podem seguir,
o exemplo que eles têm dentro de casa para poder seguir. Vem, segue-me. Eles não querem aquele bom exemplo. Eles sempre estão procurando o exemplo de um irmãozinho deles caído, de uma irmãzinha deles pervertida, para eles dizer assim: a irmã fulana é assim, o irmão é desse jeito. Eles nunca apontam um barco que chegou salvo, mas aquele que foi a pique. Estou falando de nossos filhos. E é uma geração, estamos dentro de uma geração, e a oportunidade nós temos aqui da pregação, o evangelho está sendo pregado. 40 anos pregamos Brana profeta, Deus mandou o profeta. 40 anos pregamos, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Pentecostais em geral, trinitarianos, não existe 3 deuses, 3 pessoas da divindade, é um só. 40 anos, não adiantou nada. Eles não creram. Aí o eleito creu. O eleito se separou. Esta é a geração daquele dia, que ouve a palavra e crê no que Deus está fazendo. Você pertence a esta geração de Deus. Deus gerou um homem, um pai, o que é Abraão, pai das nações. O que é Bran, pai das nações. O que é Bran, pai dos gentios. Isso é o que é Bran, pai dos gentios. Então nós temos um pai. Cadê a família? A descendência, a raça, a nação santa, que vem de um homem experiente, que deu exemplo, nunca bebeu, nunca fumou, nunca adulterou, viveu uma vida limpa diante de Deus para que pudesse ter uma geração. E ter uma geração, e dentro desse tempo, de 40 anos, que é uma geração, que tipo de crente foi gerado? Aí depois vem uma mudança naquela geração. Deus continua fazendo sua obra. Isso é tão tremendo. Se vocês notarem, na geração que o irmão Brana pregou, era a geração de 48 a 88. Ele estava dentro daquela geração, era a geração da revelação. Era a geração que Deus tratou com Israel e logo revelou ao profeta, e o profeta semeou isso para nós. O que formou dentro desses 40 anos? Um tipo de crente que a revelação que chegou em 63, os crentes não deram conta de acompanhar. Os filhos não deram conta de acompanhar a natureza do pai, a revelação do pai, o ensinamento do pai.